de Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 dias. Capítulo 33. Uma hora depois, o vapor Henrietta ultrapassava o farol que sinaliza a entrada do Hudson, dobrava a ponta de Sandy Hook e dava ao mar. Durante a jornada, costeou Long Island ao largo das luzes de Fire Island e correu rapidamente para leste. No dia seguinte, 13 de dezembro, ao meio-dia, um homem subiu ao convés para determinar as coordenadas. Supõe, por certo, que este homem era o Capitão Speedy? Nada disso. Era Phileas Fogg, Esquire. Quanto ao Capitão Speedy, estava fechado e bem fechado a chave no seu camarote e soltava uivos que denotavam uma cólera bem perdoável, levada ao paroxismo. O que tinha acontecido era muito simples. Phileas Fogg queria ir a Liverpool. O capitão não quis conduzi-lo para lá. Então, Phileas Fogg tinha aceitado comprar passagem para Bordeaux e nas 30 horas que esteve no navio, tinha manobrado tão bem, recorrendo às suas banknotes, que a tripulação, marinheiros e fogueiros, tripulação um pouco contrabandista, que estava em péssimos termos com o capitão, lhe pertencia. Eis porque Phileas Fogg comandava em lugar do Capitão Speedy, porque o capitão estava trancado no camarote e porque, enfim, o Henrietta se dirigia para Liverpool. E bastava, era evidente, ver Mr. Fogg manobrar para saber que Mr. Fogg tinha sido marujo. E agora, como acabaria a aventura, é o que mais tarde se saberá. Contudo, Mrs. Aouda não deixava de se sentir inquieta, apesar de nada dizer. Fix, esse tinha ficado estupefado a princípio. Quanto a Passepartout, achava simplesmente adorável. Entre 11 e 12 nós, tinha dito o Capitão Speedy, e, com efeito, o Henrietta se mantinha nesta média de velocidade. Se, pois, que ainda havia se, pois, o mar não ficasse muito ruim, se o vento não saltasse para leste, se não sucedesse nenhuma avaria ao barco, nenhum acidente à máquina, o Henrietta, nos 9 dias contados de 12 de dezembro a 21, poderia atravessar as 3.000 milhas que separam Nova York de Liverpool. E verdade que, uma vez lá, o negócio do Henrietta, somando-se ao do banco, poderia levar o gentleman um pouco mais longe de onde queria. Durante os primeiros dias, a navegação se fez em excelentes condições.
O mar não estava muito duro. O vento parecia fixo a nordeste. Largaram-se as velas e, sob suas goletas, o Henrietta andou como um verdadeiro transatlântico. Passepartout estava encantado. A última proeza de seu patrão, da qual não queria ver as consequências, o entusiasmou. Jamais a tripulação vira um rapaz mais alegre, mais ágil. Fazia 1000 gentilezas para os marinheiros e os assombrava por suas piruetas de malabarista. Com prodigalidade, lhes dava os melhores nomes e as bebidas mais atraentes. Para ele, manobravam como gentlemen, e os fogueiros atiçavam as fornalhas como uns heróis. Seu bom humor, muito comunicativo, contagiava a todos. Esquecera o passado, os aborrecimentos, os perigos. Só pensava na meta da viagem, tão próxima, e às vezes ardia de impaciência como se tivesse sido aquecido nas fornalhas do Henrietta. Muitas vezes também o digno rapaz rodeava Fix, o olhava com olho que se diria comprido, mas não lhe falava, porque já não existia nenhuma intimidade entre os dois antigos amigos. Demais, Fix, cumpre dizer, já não compreendia nada. A conquista do Henrietta, a compra de sua tripulação, aquele Fogg manobrando como um marinheiro consumado, todo este conjunto de coisas o aturdia. Não sabia mais o que pensar, mas, afinal, um gentleman que começava roubando 55.000 libras podia muito bem acabar por roubar uma embarcação. E Fix foi naturalmente levado a crer que o Henrietta, dirigido por Fogg, não iria de jeito nenhum para Liverpool, mas para algum ponto do mundo onde o ladrão, agora pirata, se poria tranquilamente em segurança. Esta hipótese, devemos confessar, não poderia ser mais plausível, e o detetive começava a arrepender-se muito seriamente de ter embarcado nessa. Quanto ao capitão Speedy, continuava a uivar no camarote. E Passepartout, encarregado de lhe levar alimentos, não o fazia, apesar de ser muito vigoroso, sem as maiores precauções. Mr. Fogg, esse, nem mesmo parecia duvidar que houvesse um capitão a bordo. No dia 13, passaram pela extremidade da Terra Nova. São más passagens. Durante o inverno, sobretudo, os nevoeiros são frequentes, os furacões temíveis. Desde a véspera, o barômetro que baixara repentinamente fazia pressentir uma mudança próxima na atmosfera. Com efeito, durante a noite, a temperatura se modificou. O frio tornou-se mais intenso e, ao mesmo tempo, o vento rodou para sudeste. Era um contratempo. Mr. Fogg, para não se afastar de sua rota, teve de ferrar as velas e forçar o vapor.
Contudo, o andamento do navio foi diminuindo, tendo em conta o estado do mar, cujas imensas ondas quebravam contra a roda de proa. O navio começou a arfar violentamente em prejuízo da sua velocidade. O vento virava, pouco a pouco, um furacão e já se previa o momento em que o Henrietta não pudesse mais se manter sobre as ondas. Ora, se fosse preciso fugir diante do temporal, surgiria o desconhecido com todas as suas consequências. O semblante de Passepartout carregou-se ao mesmo tempo que o céu. E, por 2 dias, o excelente moço passou por transes mortais. Mas Phileas Fogg era um marinheiro ousado que sabia resistir ao mar e continuou o seu caminho sem sequer diminuir o vapor. O Henrietta, quando não podia levantar-se sobre a vaga, atravessava o mar, varria-lhe o convés, mas passava. Por vezes, a hélice emergia, agitando suas pás no ar vertiginosamente, quando alguma montanha de água levantava sua popa para fora da superfície da água. Porém, o navio ia sempre em frente. Contudo, o vento não soprou tão forte quanto poderiam ter esperado. Não se tornou um destes tufões que passam a uma velocidade de 90 milhas por hora. Soprou suportavelmente, mas, infelizmente, soprou com obstinação do sudeste e não permitiu que se largasse o pano. E, contudo, como veremos, teria sido muito útil que tivesse vindo em auxílio do vapor. Dia 16 de dezembro era o 75º desde a partida de Londres. Em resumo, o Henrietta não tinha ainda um atraso inquietante. Metade da travessia, mais ou menos, já estava feita e as piores paragens tinham sido vencidas. No verão, poderiam ter tido certeza de sucesso. No inverno, estavam à mercê do mau tempo. Passepartout não emitia sua opinião. No fundo, tinha esperanças e, se faltasse vento, punha fé no vapor. Ora, naquele dia, o maquinista, tendo subido à coberta, encontrou Mr. Fogg e falou acaloradamente com ele. Sem saber bem por quê, por um pressentimento, sem dúvida, Passepartout experimentou uma vaga inquietação. Teria dado uma de suas orelhas para ouvir com a outra o que era dito. Contudo, pôde apanhar algumas palavras pronunciadas por seu patrão. "Tem certeza do que disse?" perguntou Mr. Fogg. "Certeza absoluta, senhor", respondeu o maquinista. "Não se esqueça de que, desde nossa partida, temos tido as fornalhas sempre acesas e que, se temos suficiente carvão para ir a pouco vapor de Nova York a Bordeaux, não temos o bastante para ir a todo vapor de Nova York a Liverpool."
Pensarei nisso, respondeu Mr. Fogg. Passepartout tinha compreendido. Ficou mortalmente inquieto. Ia faltar carvão. Se meu patrão passa por esta, disse ele consigo, ficará famoso. E, tendo encontrado Fix, não conseguiu se conter de colocá-lo a par da situação. Pois então, lhe respondeu o agente com os dentes cerrados. Julga mesmo que vamos para Liverpool? Claro que sim! Imbecil! Respondeu o inspetor, que se afastou, encolhendo os ombros. Passepartout esteve a ponto de fazê-lo engolir o qualificativo, cujo sentido verdadeiro não podia, aliás, compreender. Mas disse para si que o infortunado Fix deveria estar muito desapontado, muito humilhado em seu amor próprio, depois de ter tão atabalhoadamente seguido uma pista falsa em redor do mundo, e desculpou. E agora? Que decisão iria tomar Phileas Fogg? Era difícil de imaginar. Entretanto, pareceu que o fleumático gentleman tinha tomado uma, porque naquela mesma tarde mandou chamar o maquinista e lhe disse: atice o fogo e vá em frente até acabar completamente o combustível. Instantes depois, a chaminé do Henrietta vomitava turbilhões de fumaça. O navio continuou assim a andar a todo vapor. Mas, como tinha sido avisado, 2 dias mais tarde, dia 18, o maquinista fez saber que o carvão acabaria naquele dia. Que não deixem o fogo baixar, respondeu Mr. Fogg. Pelo contrário, abram as válvulas. Naquele dia, por volta do meio-dia, depois de ter tomado a altura do sol e calculado a posição do navio, Phileas Fogg fez vir Passepartout e deu-lhe a ordem de ir buscar o capitão Speedy. Era como se tivessem mandado o bom moço desacorrentar um tigre, e ele desceu ao tombadilho se dizendo: positivamente você ficará raivoso. Com efeito, alguns minutos mais tarde, em meio a gritos e pragas, uma bomba chegava ao tombadilho. Esta bomba era o capitão Speedy, e era evidente que ela iria explodir. Onde estamos? Tais foram as primeiras palavras que pronunciou no meio das sufocações de cólera, e se não ficasse apoplético, jamais ficaria. Onde estamos? Repetiu, a face congestionada. 770 milhas de Liverpool, 300 léguas, respondeu Mr. Fogg com uma calma imperturbável. Pirata! Exclamou Andrew Speed. Mandei-o chamar, senhor. Corsário! Senhor, retomou Phileas Fogg, para pedir que me venda o seu navio.
Não! Por todos os diabos, não! É que vou ser obrigado a queimá-lo. Queimar meu navio? Sim, pelo menos os seus autos, porque estamos sem combustível. Queimar meu navio! Gritou o capitão Speed, que já nem podia mais sequer pronunciar as sílabas. Um navio que vale $50.000? Aqui tem 60.000, respondeu Phileas Fogg, oferecendo ao capitão um maço de banknotes. Isso teve um efeito mágico sobre Andrew Speedy. Não se é americano sem que a visão de $60.000 lhe cause uma certa emoção. O capitão esqueceu em um instante sua cólera, seu encarceramento, todas as queixas contra seu passageiro. O navio tinha 20 anos. Aquilo poderia vir a ser uma mina de ouro. A bomba não poderia mais explodir. Mr. Fogg arrancara seu estupim. E o casco de ferro ficará para mim? Disse, em um tom singularmente doce. O casco de ferro e a máquina, senhor. Fechado? Fechado! E Andrew Speedy, pegando o maço de banknotes, contou e embolsou. Durante esta cena, Passepartout estava lívido. Quanto a Fix, quase que teve um infarto. Quase 20.000 libras gastas e, ainda por cima, este Fogg abandonava ao vendedor o casco e a máquina, isto é, quase o valor total do navio. E é bem verdade que a quantia roubada do banco era de 55.000 libras. Quando Andrew Speedy tinha embolsado o dinheiro... Senhor, disse Mr. Fogg, que tudo isso não lhe cause admiração. Saiba que perco 20.000 libras se não estiver em Londres, dia 21 de dezembro, às 8h45 da noite. Ora, perdi o paquete de Nova York e, como se recusava a me levar a Liverpool. E fiz bem, pelos 50.000 diabos do inferno! Exclamou Andrew Speedy. Pois com isso ganhei pelo menos $40.000. Depois, mais pausadamente... Sabe uma coisa, capitão? Acrescentou. Fogg. Capitão Fogg, pois bem, há um Yankee dentro do senhor. E depois de ter feito ao seu passageiro o que ele julgava um elogio, ia embora, quando Phileas Fogg lhe disse: Agora, este navio me pertence? Claro, daqui até a ponta dos mastros, tudo que for madeira, claro. Bem, faça demolir as divisões internas e aquecer a caldeira com os destroços. Imaginem o que foi preciso consumir de madeira seca para conservar o vapor com suficiente pressão. Naquele dia, o tombadilho, os camarotes de convés, as cabinas, os alojamentos, a falsa coberta,
tudo foi abaixo. No dia seguinte, 19 de dezembro, queimou-se a mastreação, as peças de substituição, as antenas. Abateram-se os mastros, foram cortados a machadadas. Passepartout, rachando, cortando, serrando, fazia o trabalho de 10 homens. Era um furor de demolição. No dia seguinte, dia 20, os paveses, as obras mortas e a maior parte da coberta foram devorados. O Henrietta não era mais que uma embarcação rasa, como um pontão. Mas, nesse dia, foi avistada a costa da Irlanda e as luzes de Fastnet. Contudo, às 10 horas, o navio estava ainda na altura de Queenstown. Phileas Fogg não tinha mais de 24 horas para chegar a Londres. Ora, era o tempo necessário para o Henrietta chegar a Liverpool, mesmo navegando a todo vapor. E o vapor iria faltar, afinal, ao audacioso gentleman. "Senhor!" disse então o capitão Speedy, que tinha acabado se interessando por esses projetos. "Lamento, de verdade, tudo está contra si. Não estamos senão diante de Queenstown." "Ah!" exclamou Mr. Fogg. "É Queenstown? Esta cidade de que vemos as luzes é Queenstown?" "Sim." "Podemos entrar no porto?" "Não antes das 3, só com maré cheia." "Esperemos," respondeu tranquilamente Phileas Fogg, sem revelar em seu rosto que, por uma suprema inspiração, iria tentar mais uma vez vencer a sorte adversa. Com efeito, Queenstown é um ponto da costa da Irlanda na qual os transatlânticos que vêm dos Estados Unidos deixam, na passagem, as suas malas postais. As cartas são levadas a Dublin por expressos, sempre prontos para partir. De Dublin, chegam a Liverpool por vapores de grande velocidade, precedendo em 12 horas os barcos mais rápidos das companhias marítimas. Estas 12 horas, que assim ganhava o Correio da América, Phileas Fogg pretendia também ganhá-las. Em lugar de chegar no Henrietta, no dia seguinte à tarde, em Liverpool, chegaria ao meio-dia e, por conseguinte, teria tempo para estar em Londres antes das 8h45 da noite. Pela 1 da madrugada, o Henrietta entrou com mar alto no porto de Queenstown e Phileas Fogg, depois de ter recebido um vigoroso aperto de mão do capitão Speedy, deixava-o no casco arrasado do seu navio, que ainda valia a metade do que tinha vendido. Os passageiros desembarcaram depressa. Fix, neste momento, teve um desejo feroz de deter o Sr. Fogg, mas não o fez. Por quê? Que combate se travava nele? Teria mudado de ideias a respeito de Mr. Fogg? Compreendera, afinal, que se enganara? Todavia, Fix não abandonou Mr. Fogg. Com ele, Mrs. Aouda, Passepartout,
que já nem gastava o tempo para respirar, subiu no trem de Queenstown à 1h30 da madrugada. Chegou a Dublin com o dia nascendo e embarcou logo num desses vapores, verdadeiros fusos de aço, só movidos por máquinas que, desdenhando elevar-se sobre as ondas, passam invariavelmente através delas. Ao 12:00, em 21 de dezembro, Phileas Fogg desembarcou afinal no cais de Liverpool. Não estava a mais de 6 horas de Londres. Mas, neste momento, Fix se aproximou, pôs a mão no seu ombro e, exibindo seu mandado: "É o senhor Phileas Fogg?", disse ele. "Sim, senhor." "Eu o prendo, em nome da rainha." Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!